Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. Por que ela não consegue influenciá-lo mais quando tem o privilégio de estar tão perto dele? Eu me perguntava isso. Certamente não pode gostar dele de verdade, ou pelo menos não com afeto genuíno. Se gostasse, não precisaria esbanjar tantos sorrisos, dirigir-lhe olhares tão incessantes, forjar ares tão elaborados e encantos tão numerosos. Parece-me que ela poderia, caso se limitasse, a se sentar quieta ao seu lado, a falar pouco e olhar menos, chegar mais perto do seu coração. Já vi no rosto dele uma expressão muito diferente dessa que o endurece agora, enquanto ela o aborda com tanta vivacidade, mas surgiu por conta própria. Não foi provocada por artes superficiais e manobras calculadas. E só o que era preciso fazer era aceitá-la, responder o que ele perguntava sem pretensão, dirigir-se a ele quando necessário, sem afetação. E ela se intensificava e se tornava mais gentil e suave e aquecia com um raio de sol. Como ela vai conseguir agradá-lo quando estiverem casados? Não acho que vá conseguir. E, no entanto, é algo que se pode conseguir. Sua esposa teria condições de ser, acredito, a mulher mais feliz sob o sol. Eu não disse ainda nada para condenar o projeto do Sr. Rochester de se casar por interesse e elos familiares. Surpreendeu-me quando descobri que era essa sua intenção. Pensara ser improvável que motivos tão banais para a escolha de uma esposa fossem ter influência sobre um homem como ele. Mas quanto mais eu considerava a posição, instrução, etc., de seus convidados, menos me sentia no direito de julgar ou culpar a ele ou a senhorita Ingram por agir conforme ideias e princípios instilados neles, sem dúvida, desde a infância. Todos em sua classe se aferravam a esses princípios. Eu supunha então que os dois tinham, para respeitá-los, motivos que eu não poderia imaginar. Parecia-me que, se eu fosse um cavalheiro como ele, traria para junto do meu coração somente uma esposa que pudesse amar, mas a própria obviedade das vantagens, a felicidade do noivo, oferecidas por esse plano, convenceu-me de que devia haver, contra sua adoção generalizada, argumentos dos quais eu não sabia. De outro modo, tinha certeza de que o mundo inteiro desejaria agir como eu desejava agir. Mas, em outros aspectos, bem como nesse, eu estava me tornando muito leniente com o meu senhor. Esquecia seus defeitos, aos quais antes estava profundamente atenta. Antes me empenhara muito em estudar todos os ângulos do seu caráter, o lado ruim junto com o lado bom, e formar um julgamento imparcial após pesar ambos com honestidade. Agora, no entanto, já não via mais o lado ruim. O sarcasmo que outrora me repelira e a rispidez que me alarmara eram apenas como condimentos fortes num prato. Sua presença era pungente, mas sua ausência deixaria tudo insípido em comparação. E quanto àquele vago algo, era uma expressão sinistra ou pesarosa, astuta ou desesperada, que se me mostrava ao observador atento, vez por outra, em seu olhar, e se ocultava de novo antes que fosse possível sondar as estranhas profundezas parcialmente reveladas. Aquele algo que costumava me encher de temor e apreensão, como se eu caminhasse em meio a colinas de aspecto vulcânico e tivesse de repente sentido o chão tremer e se abrir. Aquele algo eu de quando em quando ainda contemplava, e ainda com o coração palpitando, mas não mais com nervos paralisados. Em vez de querer fugir, eu desejava somente ser ousada, adivinhar o que era, e considerava a senhorita Ingram alguém feliz, porque um dia poderia olhar para dentro do abismo o quanto quisesse, explorar seus segredos e analisar sua natureza.
Enquanto isso, embora eu pensasse apenas em meu senhor e em sua figura cativante e em sua futura noiva, embora só visse os dois, só ouvisse suas conversas e só atribuísse importância aos seus movimentos, o restante do grupo estava ocupado com seus próprios interesses e prazeres. Lady Lynn e Lady Ingra continuavam a se reunir em solenes conferências, nas quais acenavam uma para a outra com seus turbantes e erguiam as quatro mãos em desafiadores gestos de surpresa, mistério ou horror, dependendo do assunto da fofoca, com um par de marionetes gigantes. A suave senhorita Dane conversava com a bondosa senhorita Aston, e as duas às vezes me dirigiam uma palavra cordial ou um sorriso. Sir George Lynn, o coronel Dane e o Sr. Aston discutiam política, ou assuntos do condado, ou questões relacionadas à justiça. Lord Ingra flertava com Amy Aston. Louise tocava e cantava junto com um dos rapazes, Lynn, e Mary Ingra ouvia lânguida as palavras galantes do outro, languida. Às vezes, como se houvesse um consenso, todos interrompiam seus jogos paralelos para observar e escutar os atores principais, pois, afinal, o Sr. Rochester, e por estar intimamente ligada a ele, a senhorita Ingra era a vida e a alma do grupo. Se ele se ausentasse da sala por uma hora, um tédio perceptível parecia se apossar do espírito dos convidados. Seu regresso sempre conferia novo impulso à vivacidade das conversas. A falta de sua influência animadora pareceu me fazer sentir, em particular, certa vez, que ele fora solicitado a ir a Millcote tratar de negócios e só deveria voltar no fim do dia. Choveu à tarde. Uma caminhada que o grupo pretendia fazer para ver um acampamento cigano recentemente montado num parque depois de Rei se viu, portanto, adiada. Alguns dos cavalheiros foram ao estábulo. Os mais jovens, junto com as moças, estavam jogando no salão de bilhar. As senhoras Ingra e Lynn buscaram consolo num jogo de cartas. Blanche Ingra, depois de repetir com ar taciturno e arrogante alguns esforços da senhorita Dent e da senhorita Aston em puxar conversa, primeiro murmurou umas melodias diárias sentimentais ao piano e depois, apanhando um romance na biblioteca, atirou-se no sofá com altivo desânimo, preparada para enganar, por meio da ficção, as tediosas horas de ausência. O salão e a casa estavam silenciosos. Só vez por outra, a alegria dos jogadores de bilhar se ouvia de longe, lá em cima. Escurecia, e o relógio já anunciara a hora em que deviam se vestir para jantar, quando Adele, ajoelhada ao meu lado no assento da janela, de repente exclamou: Vou lá, Monsieur Rochester, que vem vir. Virei-me, e a senhorita Ingram saltou feito um raio do sofá. Os outros também ergueram o rosto de suas variadas ocupações, pois nesse momento o barulho das rodas e dos cascos dos cavalos tornou-se audível no cascalho úmido. Uma diligência postal se aproximava. O que deu nele para vir para casa desse jeito? Disse a senhorita Ingram. Ele estava montando Mushur, o cavalo negro. Não estava quando saiu e Piloto estava com ele. O que houve com os animais? Ao dizer isso, aproximou tanto seu vulto alto e seu amplo vestido da janela que fui obrigado a me curvar para trás, quase a ponto de partir minha coluna. Em sua ansiedade, ela não notou que eu estava ali, a princípio, mas, quando se deu conta, curvou os lábios e foi para outra janela. A diligência postal parou. O condutor tocou a campainha e um cavalheiro desceu em trajes de viagem. Mas não era o Sr. Rochester. Era um homem alto e bem vestido, um estranho. Que irritante! Exclamou a senhorita Ingram.
seu macaquinho cansativo. Dirigiu-se a Adele, quem foi que empoleirou na janela para dar informações falsas, e ela me lançou um olhar zangado, como se a culpa fosse minha de Adele ter feito aquilo. Ouviu-se uma conversa no vestíbulo e logo o recém-chegado entrou. Fez uma mesura à Lady Ingram por considerá-la a dama mais idosa entre os presentes. Parece que chego no momento inoportuno, madame, disse o estranho. Quando meu amigo, Sr. Rochester, não está em casa, mas venho de uma viagem muito longa e acho que posso me valer de uma amizade muito antiga e íntima para me instalar aqui um pouco, ao menos até ele regressar. Seus modos eram corteses, seu sotaque ao falar pareceu-me um tanto incomum. Não exatamente assim estrangeiro, mas ainda assim não inteiramente inglês. Sua idade parecia ser mais ou menos a mesma do Sr. Rochester, entre 30 e 40 anos. Sua tez era singularmente amarelada. Fora isso, era um homem bem apessoado, principalmente à primeira vista. Olhando mais de perto, era possível perceber em seu rosto algo que desagradava, ou antes, que não chegava a agradar. Suas feições eram regulares, mas relaxadas demais. Seus olhos eram grandes e bem desenhados, mas a vida que olhava dali era uma vida desinteressada e amansada, por assim dizer. Pelo menos foi o que pensei. O som da campainha que anunciava a hora de se vestirem dispersou o grupo. Só voltei a vê-lo depois do jantar. Pareceu então bastante à vontade, mas sua fisionomia me agradou ainda menos do que antes. Parecia-me, ao mesmo tempo, indecisa e inanimada. Seus olhos vagavam a esmo e não havia sentido nesse movimento, o que lhe conferia uma expressão estranha que eu não me lembrava de jamais ter visto antes. Para um homem bonito e que não tinha uma aparência hostil, ele me repelia intensamente. Não havia força naquele rosto oval e cheio de pele lisa, nem firmeza no nariz aquilino e na boquinha de cereja. Não havia sabedoria na testa baixa e uniforme, nem autoridade naqueles olhos castanhos e vazios. Sentada em meu canto habitual e observando-o sob a luz dos candelabros da lareira que caíam em cheio sobre ele, pois ocupavam uma poltrona arrastada para junto do fogo e que levava cada vez mais para perto, como se tivesse frio. Comparei ao Sr. Rochester. Acho que, com todo respeito, digo que contraste não teria sido maior entre um ganso fracote e um falcão feroz, entre um cordeiro manso e um cachorro de pelo grosso e olhar afiado, seu guardião. Ele falava do Sr. Rochester como um velho amigo. Uma curiosa amizade devia ser aquela, uma ilustração, na verdade, da velha máxima: os opostos se atraem. 2 ou 3 cavalheiros sentaram-se ao seu lado, e às vezes eu escutava trechos da conversa. Do outro lado da sala, a princípio, o que ouvia não fazia muito sentido, pois o diálogo entre Louisa Aston e Mary Ingram, que estavam sentadas mais perto de mim, confundia as frases fragmentadas que me alcançavam em intervalos. As duas falavam sobre o estranho. Ambas o consideravam um homem bonito. Louisa disse que ele era um amor de criatura e que o adorara. Mary declarou que a boquinha linda e o elegante nariz eram seu ideal de charme. E que fronte suave ele tem, exclamou Louisa. Tão lisa, sem nenhuma daquelas irregularidades que eu tanto detesto, resultado de franzir demais a testa, e que olhos e que sorriso tão plácidos. E então, para meu imenso alívio, o Sr. Henry Lin chamou-as do outro lado da sala para resolver algum detalhe relativo ao passeio adiado ao Parque Ei. Pude então concentrar minha atenção no grupo junto ao fogo e logo descobri que o recém-chegado se chamava Mason. Fiquei sabendo que acabara de chegar à Inglaterra e vinha de algum país quente.
motivo pelo qual, sem dúvida, seu rosto estava tão pálido e ele sentava tão perto da lareira e usava um sobretudo dentro de casa. Logo as palavras Jamaica, Kingston e Espanha Tom indicaram as Índias ocidentais como sua residência, e foi com imensa surpresa que descobri, pouco depois, que lá ele conhecera o Sr. Rochester. Falou do quanto seu amigo detestava o calor intenso, os furacões e a estação chuvosa da região. Eu sabia que o Sr. Rochester havia sido viajante. A senhorita Fairfax me contara, mas eu achava que o continente europeu era o limite de suas andanças. Até aquele momento, nunca ouvira uma única sugestão de visitas a lugares tão distantes. Ponderava essas coisas quando um incidente, algo inesperado, rompeu o fio de meus pensamentos. O Sr. Mason, tremendo como se alguém houvesse aberto a porta, pediu que pusessem mais carvão na lareira, cuja chama se extinguira, embora as cinzas ainda brilhassem vermelhas e quentes. O criado que trouxe o carvão parou ao sair junto à poltrona do Sr. Aston e lhe disse em voz baixa algo de que só ouvia as palavras velha senhora e muito incômoda. Diga a ela que vamos acorrentá-la se não for embora, respondeu o magistrado. Não, espere, interrompeu o coronel Dent. Não a mande embora, Aston. Podemos reverter a situação a nosso favor. Melhor consultar as senhoras. E, elevando a voz, prosseguiu. Senhoras, falaram em ir ao parque e visitar o acampamento cigano. O Sam aqui diz que uma das velhas cíngaras está na sala dos empregados neste momento e insiste que a tragam à presença da nobreza para ler sua sorte. Querem vê-la? É claro que o senhor não pretende, coronel, exclamou Lady Ingram. Encorajar uma impostora de tão baixo nível a isso, né? Mande-a embora logo, imediatamente. Mas não consigo persuadi-la a ir embora, minha senhora, disse o criado. Nem os outros. A senhorita Fairfax está com ela neste exato momento, insistindo para que se vá. Mas ela se sentou numa cadeira junto à chaminé e disse que nada vai movê-la até que possa vir até aqui. O que ela quer, então? Perguntou a senhorita Aston. Ler a sorte dos nobres, ela diz, senhora, e jura que é o que precisa fazer e o que vai fazer. É um caso de necessidade, disse ela. Ha, ha, ha. A senhorita Aston deu uma risadinha. Como ela é? Indagaram a senhorita Aston em uníssono. Uma velha de espantosa feiura, senhorita, quase tão preta quanto fuligem. Ora, é uma feiticeira de verdade, exclamou Frederick Lynn. Vamos deixá-la entrar, é claro. Certamente, disse seu irmão, seria uma lástima desperdiçar uma oportunidade de diversão como essa. Meninos, o que tem em mente? Exclamou a senhorita Lynn. Não posso permitir um procedimento tão irregular, disse a viúva Ingram. Claro que pode, mamãe, disse o rapaz, e vai permitir, pronunciou a voz arrogante de Blanche, girando o banquinho do piano, onde até então se sentara em silêncio, aparentemente examinando as partituras. Estou curiosa para que leiam a minha sorte. Portanto, Sam, mande a bruxa entrar. Minha querida Blanche, lembre-se. Eu me lembro de tudo o que a senhora puder sugerir e quero que minha vontade seja feita. Depressa, Sam. Sim, 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 exclamaram todos os jovens, tanto as damas quanto os cavalheiros. Traga então para cá a bruxa, vai ser muito divertido. Todos sorriram e bateram palmas. O criado ainda hesitava um pouco. Ela parece bastante grosseira, disse ele. Vá, proferiu a senhorita Ingram. E o homem foi. A excitação se apoderou de imediato de todos no grupo. Uma fieira de troças e gracejos, piadas acontecia quando Sam voltou. Ela não virá agora, disse. Diz que não é sua missão aparecer diante do bando vulgar. Foram as palavras dela. Tenho que levá-la até uma sala
onde fique sozinha, então aqueles que desejarem ler a sorte, consultar em particular um a um. Está vendo agora, minha majestosa Blanche? Começou a dizer a senhorita Lady Ingram. Ela está passando dos limites. Eu a aconselho, meu anjinho, a... Leve-a para a biblioteca. É claro, interrompeu ela. Também não é minha intenção ouvir o que tem a dizer diante do bando vulgar. Quero a toda só para mim. A lareira está acesa na biblioteca? Disse a moça brincando. Sim, senhora, mas ela parece uma funileira. Basta dessa conversa, seu estúpido, e faça o que estou dizendo. Mais uma vez, Sanders apareceu. Mistério, animação e expectativa chegaram às alturas outra vez. Ela está pronta agora, disse o criado ao regressar. Quer saber quem vai ser o primeiro consulente. Acho melhor eu dar uma olhada nela antes que alguma das senhoras vá, disse o coronel Dent. Diga a ela, Sam, que será um cavalheiro. Sam foi e regressou. Ela diz que não vai receber nenhum cavalheiro, que não precisam se dar ao trabalho de chegar perto dela. E nem, ele acrescentou, suprimindo com dificuldade uma risada, as damas, exceto as jovens e solteiras. Céus, ela tem bom gosto, exclamou Henry Lynn. A senhorita Ingram se levantou solenemente. Vou primeiro, disse, num tom que teria sido mais apropriado ao líder de um grupo de soldados numa missão difícil, abrindo caminho na vanguarda. Ah, meu encanto! Ah, minha querida, espere, reflita! Foi a exclamação de sua mãe, mas ela passou num imponente silêncio, cruzou a porta que o coronel Dent segurava aberta e ouvimos quando entrou na biblioteca para se consultar com a cigana. Um silêncio comparativo se seguiu. Lady Ingram acreditava se ler de torcer. Lady Ingram acreditava Lecas de torcer as mãos e foi o que fez. A senhorita Mary declarou, de sua parte, não teria tido coragem de se arriscar. Amy e Louisa Aston trocavam sussurros e pareciam um tanto assustadas. Os minutos se passaram, muito devagar. Contaram-se 15 antes que a porta da biblioteca voltasse a se abrir. A senhorita Ingram regressou para junto de nós, passando pelo arco. Será que ia rir? Considerar tudo aquilo brincadeira? Todos os olhares se voltaram ansiosos para ela, com uma curiosidade imensa, e ela devolveu esses olhares com desprezo e frieza. Não parecia nem alvoroçada, nem alegre. Caminhou rígida até a poltrona e se sentou em silêncio. E então, Blanche, disse Lord Ingram. O que ela falou, minha irmã? Perguntou Mary. O que você achou? Como se sente? Ela sabe mesmo ler a sorte, falar do futuro, descobre as coisas? Indagaram as senhoritas Aston. Por favor, minha gente, respondeu a senhorita Ingram. Não me pressione. Os seus órgãos de espanto e credulidade são mesmo facilmente excitáveis. Parecem, com a importância que dão a esse assunto, minha querida mãe incluída, crer em tudo isso, acreditar piamente que temos dentro de casa uma bruxa, mancomunada com o velho senhor. O que vi foi uma vagabunda cigana. Ela praticou de forma vulgar a ciência de quiromancia e me disse o que esse tipo de gente normalmente diz. Satisfez meu desejo e agora acho que o Sr. Aston faria bem em acorrentar a bruxa amanhã de manhã, conforme ameaçou fazer. A senhorita Ingram pegou um livro, recostou-se na poltrona e encerrou assim qualquer conversa. Observei-a por quase meia hora. Durante esse tempo, ela não chegou a virar uma única página, e seu rosto foi se tornando cada vez mais sombrio, mais insatisfeito e com uma expressão mais acre de desapontamento. Ela, obviamente, ouvira da cigana muita coisa e nada, com certeza, lhe teria agradado. E me parecia, por seu prolongado estado de melancolia e taciturnidade, que ela própria, apesar da alegria e indiferença, atribuíra importância demais
a quaisquer que fossem as revelações que lhe tinham sido feitas. Enquanto isso, Mary Ingram, Amy e Louisa Aston declararam que não tinham coragem de ir sozinhas, mas queriam ir. Inaugurou-se uma negociação através do embaixador. Sam, depois de muito andar de um lado para o outro, até, creio, as panturrilhas de Sam ficarem doendo do exercício, a permissão foi por fim concedida, com muito custo da rigorosa cigana, para que 3 fossem vê-la ao mesmo tempo. Sua visita não foi tão silenciosa quanto da senhorita Ingram. Ouvimos risadas histéricas e gritinhos agudos provenientes da biblioteca, e ao cabo de uns 20 minutos elas irromperam e vieram correndo pelo vestíbulo como se estivessem quase mortas de medo. Tenho certeza de que há algo estranho com ela, exclamaram todas ao mesmo tempo. Disse-nos cada coisa, sabe de tudo a nosso respeito, impressionante, como se morassem conosco, como se morasse conosco, e afundaram ofegantes nos vários assentos que os cavalheiros se apressaram em lhes trazer. Pressionadas a dar mais explicações, declararam que ela lhes dissera coisas que haviam dito e feito quando eram apenas crianças. Descrevera livros e enfeites que tinham em seus boudoirs em casa, lembranças que diferentes conhecidos lhes haviam dado. Afirmaram que ela chegara a adivinhar seus pensamentos e sussurrara no ouvido de cada um o nome da pessoa de que mais gostavam no mundo. Eles informaram o que mais desejavam. Aqui os cavalheiros interromperam com sérios pedidos para que mais informações fossem dadas sobre esses 2 últimos pontos, mas só obtiveram rubor, exclamações, estremecimentos e risadinhas abafadas em retribuição à sua importunidade. As senhoras, enquanto isso, ofereceram sais e leques e mais uma vez reiteraram sua preocupação ante o fato de que seus conselhos não tinham sido ouvidos a tempo. Os cavalheiros mais velhos riam e os mais novos ofereciam seus serviços às belas jovens agitadas. No meio do tumulto, enquanto meus olhos e meus ouvidos estavam inteiramente absortos na cena diante de mim, ouvi um murmúrio junto ao meu cotovelo. Virei-me e ali estava Sam. Se não se importa, senhorita, a cigana afirma haver na sala uma jovem solteira que ainda não foi vê-la e jura que não irá embora até falar com todas. Pensei que pudesse ser a senhorita. Não resta mais ninguém a não ser a senhorita. O que devo dizer a ela? Ele me falou. Ah, eu irei, certamente, respondi. Estava feliz com a oportunidade inesperada de satisfazer minha tão atiçada curiosidade. Escapuli da sala sem ser notada por ninguém, uma vez que estavam todos reunidos ao redor do agitado trio de jovens que acabara de retornar, e fechei a porta silenciosamente atrás de mim. Por gentileza, senhorita, disse Sam, vou esperar no vestíbulo, e se ela a assustar é só chamar que eu entro. Não, Sam, pode voltar para a cozinha, não tenho medo algum. De fato não tinha, mas estava bastante interessada e excitada. A biblioteca parecia bastante tranquila quando entrei, e a cigana, se era uma cigana de fato, sentava-se confortavelmente numa poltrona no canto da lareira. Usava uma capa vermelha e uma touca preta, ou antes um chapéu cigano de aba larga amarrado com um lenço listrado sobre o queixo. Estava debruçada sobre o fogo e parecia ler um livrinho, como um livro de orações à luz das chamas. Murmurava consigo mesma as palavras, como faz a maioria das velhas ao ler. Não abandonou a leitura de imediato quando entrei. Aparentemente queria terminar um parágrafo. Fiquei parada sobre o tapete e aqueci minhas mãos bastante frias, pois eu estava sentada a certa distância da lareira na sala de estar. Senti-me, nesse momento, mais calma do que nunca. Nada havia de perturbador, na verdade, na aparência da cigana. Ela fechou o livro e ergueu os olhos devagar.
A aba do chapéu ocultava parcialmente seu rosto, mas ainda assim eu podia ver quando ela se levantou. Ainda assim eu podia ver quando ela o levantou que era um rosto estranho. Era todo marrom e preto. Um emaranhado de cabelo saía de uma faixa branca que passava sobre seu queixo e se espalhava sobre suas faces, ou antes, sobre sua mandíbula. Seus olhos me confrontaram de imediato com uma expressão ousada e direta. Bem, e você quer ouvir sua sorte? Perguntou uma voz tão determinada quanto seu olhar, tão áspera quanto os traços do seu rosto. Não me importo, mãe. Faça como achar melhor. Mas vou adverti-la, não tenho fé. É típico da sua insolência dizer algo assim. Esperava isso de você. Ouvi nos seus passos quando entrou pela porta. É mesmo? Tenho um ouvido rápido. Tenho sim, e um olho rápido, e um cérebro rápido. Precisa de tudo isso no seu ramo. De fato, sobretudo quando tenho que lidar com clientes como você, porque não está tremendo. Não sinto frio. Por que não empalidece? Não estou doente. Por que não consulta a minha arte? Não sou boba. A velha deu uma risada sobre o chapéu e o lenço que era como um cavalo relinchando. Pegou então um cachimbo curto, acendendo-o, pôs-se a fumar. Após apreciar por algum tempo o cachimbo, ergueu o corpo, curvou, tirou o cachimbo dos lábios e, olhando fixamente para o fogo, disse muito deliberadamente: Você sente frio, está doente e é boba. Então prove, retorqui. Vou provar em poucas palavras. Sente frio porque está sozinha. Nenhum contato acende o fogo que existe em você. Está doente porque o melhor dos sentimentos, o mais elevado e mais doce, concedido aos homens, mantém-se longe de você. É boba porque, por mais que sofra, não permite que esse sentimento se aproxime, nem dá um passo para ir sem um encontro onde ele espera por você. Ela recolocou o cachimbo preto nos lábios e voltou a fumar. Poderia dizer isso a praticamente qualquer uma que, como sabe, vive solitária como empregada de uma mansão, eu lhe falei. É verdade, poderia, a praticamente qualquer uma, mas seria sempre verdade? Ela me perguntou. Nas minhas circunstâncias. Sim, exatamente, nas suas circunstâncias, mas encontre-me outra que tenha uma situação idêntica à sua. Seria fácil achar milhares, eu lhe disse. Dificilmente conseguiria encontrar uma. Se soubesse, sua situação é peculiar, muito perto da felicidade. Sim, ela está ao alcance da sua mão. Os materiais estão todos preparados, só falta um movimento para combiná-los. O acaso afastou-os um pouco. Desde que se aproxime e a aventura será o resultado. Não compreendo enigmas, nunca pude resolver uma charada em minha vida. Se quer que eu fale mais claramente, mostre-me a palma da sua mão. E devo pôr nela uma moeda, suponho? Sim, certamente, ela disse. Dei-lhe um xelim. Ela colocou num velho pé de meia que tirou do bolso e, depois de amarrá-lo e guardá-lo de novo, disse-me que estendesse a mão. Obedeci. Ela aproximou o rosto da palma de minha mão e examinou-a sem tocá-la. Fina demais, disse. Não consigo ler nada numa mão como essa, quase sem linhas. Além disso, o que há para se ler na palma da mão? O destino não está escrito aí. Acredito na senhora, eu disse. Não, ela prosseguiu, está escrito no rosto, na testa, ao redor dos olhos, nos próprios olhos, nas linhas da boca. Ajoelhe-se e levante a cabeça. Ah, agora está dizendo algo que faz sentido, eu disse ao obedecer. Estou começando a depositar na senhora um pouco de fé. Ajoelhei-me a meio metro da cigana. Ela atiçou o fogo e uma onda de luz irrompeu do carvão. O clarão, porém,
quando ela se sentou, só fez lançar seu rosto numa escuridão mais profunda, ao passo que o meu foi iluminado. Eu me pergunto com que sentimentos você me procurou esta noite, disse ela, depois de me examinar por um tempo. Que pensamentos devem agitar no seu coração durante todas essas horas que você passa sentada na sala com essa gente granfina, esvoaçando na sua frente como sombras numa lanterna mágica? E é tão pouca comunhão que existe entre você e eles, que é quase como se fossem mesmo meras sombras de formas humanas e não a substância verdadeira. Com frequência me sinto cansada, às vezes com sono, mas raramente triste. Então tem alguma esperança secreta que a ampara e a seduz, murmurando ideias acerca do futuro? Eu não, a maior esperança que tenho é economizar o suficiente do meu salário para abrir uma escola algum dia numa casa que eu mesmo possa alugar, eu lhe disse. Alimento magro para a subsistência do espírito. E sentada ali junto à janela, vê que conheço seus hábitos. Os criados contaram isso. Ah, pensa que é inteligente. Bem, talvez tenham contado. Para dizer a verdade, uma das criadas é conhecida minha, a senhorita Polly. Pus-me de pé num salto ao ouvir aquele nome. Conhecida sua, é? Pensei, há algo de diabólico em tudo isso, afinal. Não precisa se alarmar, continuou a estranha criatura. Ela é uma boa criada, a senhorita Polly, discreta e quieta. Todos podem confiar nela, mas, como eu dizia, sentada junto à janela, você não pensa em nada além de sua futura escola. Não tem nenhum interesse hoje em nenhuma das pessoas que ocupam sofás e cadeiras diante de você. Não há um rosto que esquadrinhe, alguém cujos movimentos acompanhe com curiosidade, pelo menos. Gosto de observar todos os rostos e os movimentos de todo mundo, falei. Mas não destaco uma pessoa do restante, ou talvez duas. Com frequência, quando os gestos ou olhares de um par parecem contar uma história, diverte-me observá-los. Qual é a história que mais gosta de ouvir? Ah, não tenho muita escolha. Em geral, tratam do mesmo tema, corte, e prometem terminar na mesma catástrofe, casamento. E você gosta desse tema monótono? Decididamente, não ligo nem um pouco. Não quer dizer nada para mim. Nada? Quando uma jovem cheia de vida e saúde, dotada de beleza e com as dádivas de uma boa posição social e da riqueza, senta-se e sorri ante o olhar de um cavalheiro que você... Que eu o quê? Lhe perguntei. Você sabe, e que talvez tenha em autoestima, em muita autoestima, disse ela. Não conheço os cavalheiros aqui, mas troquei uma sílaba com algum deles. Quanto a tê-los em autoestima, considero alguns respeitáveis e pomposos, homens de meia idade, e outros são jovens, ousados, bem apessoados e vivados, apenas isso. Mas é certo que todos têm a liberdade de receber os sorrisos que desejarem, sem que eu me sinta disposta a considerar a transação minimamente importante para mim. Não conhece os cavalheiros aqui? Nunca trocou uma sílaba com algum deles? Diria isso do senhor da casa? Ele não está presente. Uma observação profunda, uma evasiva e engenhosa. Ele foi para Millcote hoje de manhã. Estará de volta à noite ou amanhã. Essa circunstância o exclui da lista de conhecidos seus. Examina-o, por assim dizer, da existência. Elimina-o, por assim dizer, da existência, jovem. Não, mas mal percebo o que o Sr. Rochester tem a ver com o tema que a senhorita introduziu. Eu falava da senhora sorrindo ante os olhares dos cavalheiros, e ultimamente tantos sorrisos foram derramados nos olhos do Sr. Rochester que eles transbordaram como taças cheias demais, não notou? O Sr. Rochester tem o direito de desfrutar a companhia de seus hóspedes, eu lhe disse. Disso não há dúvida, mas você já notou que todas as histórias contadas aqui sobre o matrimônio
O Sr. Rochester foi brindado com a mais intensa e mais constante. O interesse do ouvinte desata a língua do narrador. Eu disse, mas para mim mesma do que para a cigana cujas estranhas palavras, voz e conduta me haviam a essa altura envolvido numa espécie de sonho. De seus lábios saía uma frase inesperada após a outra, até eu me envolver numa teia de confusão e me perguntar que espírito invisível estivera sentado semanas a fio ao lado do meu coração, observando seu funcionamento e registrando cada batida. Interessante. Interesse do ouvinte, repetiu ela. Sim, o Sr. Rochester fica sentado ali, os ouvidos inclinados na direção dos fascinantes lábios que tanto deleite encontram na tarefa de falar. E o Sr. Rochester, sempre tão disposto a receber e aparentemente tão grato pelo passatempo concedido a ele. Reparou nisso? Grato? Não consigo me lembrar de ter encontrado gratidão em seu rosto, lhe disse. Encontrado? Então o analisou. E que o encontrou, se não havia gratidão ali? Fiquei calada. Viu amor? Não viu amor? E olhando para o futuro, viu o casado e sua noiva feliz? Não exatamente. Seus talentos de bruxa às vezes fracassam, viu? O que diabos viu então? Não importa. Vim aqui para fazer perguntas, não confissões. Comenta-se que o Sr. Rochester vai se casar. Sim, e com a bela senhorita Ingram. Em breve? As aparências apontam nessa direção, disse para a cigana. E sem dúvida, ainda que você pareça questioná-lo com audácia que merece castigo, serão um casal superlativamente feliz. E deve amar uma dama tão bela, nobre, espirituosa e talentosa. E é provável que ela o ame também. Ou, se não a sua pessoa, pelo menos o seu bolso. Sei que ela considera os bens do Sr. Rochester plenamente satisfatórios, embora que Deus me perdoe. Ele deve amar uma bela dama como ela, nobre, espirituosa e talentosa, e é provável que ela o ame também. Ou se não a sua pessoa, como diz, pelo menos seu bolso. Sei que ela considere os bens, que são muitos, do Sr. Rochester, valiosos, satisfatórios, embora que Deus me perdoe. Há cerca de 1 hora eu lhe tenha dito algo sobre isso que fez com que ficasse estranhamente séria. Os cantos da sua boca decaíram 1 centímetro. Eu avisaria o seu moreno pretendente que tome cuidado, se aparecer algum outro com uma lista de posses mais longa ou evidente, ele será dispensado. Mas não vim aqui para saber da sorte do Sr. Rochester. Vim para ouvir a minha, e sobre isso a senhora ainda não me disse nada. Sua sorte ainda é duvidosa. Quando examinei seu rosto, um traço contradisse o outro. O destino lhe reservou um quinhão de felicidade. Disse eu sei. Sabia antes de entrar aqui esta noite. Separou-o cuidadosamente para você. Viu o destino fazer isso. Cabe a você estender a mão e alcançar essa felicidade. Mas se vai ou não fazer isso é o mistério que tento solucionar. Ajoelhe-se outra vez no tapete. Não peça que eu fique muito tempo, o fogo está me queimando. Ajoelhei. Ela não se inclinou na minha direção, mas só me fitou. Recostando-se na poltrona, começou a murmurar. O fogo cintila nos olhos, os olhos brilham como orvalho, suaves e cheios de emoção. Sorriem das minhas palavras. São suscetíveis às impressões, se sucedem umas às outras através de sua clara esfera. Quando deixam de sorrir, é triste. Uma lassidão inconsciente pesa sobre as pálpebras. Isso significa melancolia resultante da solidão. Desviam-se de mim. Não querem aceitar que eu continue este escrutínio. Parecem negar com um relance de deboche a verdade das descobertas que já fiz. Negar tanto o fardo da sensibilidade, quanto o da tristeza. Seu orgulho e sua reserva só confirmam para mim
as minhas opiniões. Os olhos são favoráveis. Quanto à boca, às vezes se deleita com o riso. Sua disposição é a de transmitir tudo o que o cérebro concebe, mas ouso dizer que haveria de se calar sobre grande parte do que o coração experimenta. Móvel e flexível, seu destino nunca foi se comprimir no silêncio eterno da solidão. É uma boca que deveria falar muito e sorrir com frequência, e ter o afeto humano por interlocutor. Esse traço também é propício. O único inimigo de um desses bichos felizes que vejo é na sua fronte, e essa fronte professa: posso viver sozinha e o amor próprio e as circunstâncias assim exigirem. Não preciso vender a minha alma para comprar felicidade. Tenho um tesouro interior que nasceu comigo e que pode me manter viva mesmo que todas as alegrias externas sejam removidas ou oferecidas por um preço que não tenho como pagar. A fronte declara: a razão senta-se com a firmeza e segura as rédeas, e não vai deixar os sentimentos galoparem livremente e levá-la a abismos insondáveis. As paixões podem se enfurecer como as verdadeiras pagãs que são, e os desejos podem imaginar todo tipo de ilusão, mas o julgamento terá a última palavra em todas as discussões e o voto definitivo em todas as decisões. Vendavais, terremotos e incêndios podem ocorrer, mas eu hei de seguir aquela pequena voz que interpreta os ditames da consciência. Muito bem, fronte, sua declaração será respeitada. Já tracei os meus planos e considero sensatos. Neles ouvi as reivindicações da consciência e os conselhos da razão. Sei que a juventude haveria de se extinguir e o encanto perecer se na taça de felicidade que é oferecida uma só gota de vergonha ou um só sabor de remorso fossem detectados. E não quero sacrifício, pesar, ruína. Não é esse o meu gosto. Desejo nutrir e não arruinar, conquistar gratidão, não provocar lágrimas de sangue. Não, nenhuma lágrima. Minha colheita deve ser de sorrisos, de ternura e de encanto. Isso bastará. Acho que divago numa espécie de extraordinário delírio. Gostaria de prolongar este momento, mas não ouso fazê-lo, até que tive completo autocontrole. Agi como jurei intimamente que agiria, mas a partir daqui talvez o teste esteja além de minhas forças. Levante, senhorita Jane Eyre. Vá, o jogo acabou. Onde eu estava? Acordado ou dormindo? Estivera sonhando? Sonhava ainda? A voz da velha cigana se transformara. A sua pronúncia, seu gestual e todo o resto eram familiares como o meu próprio rosto diante do espelho, como a fala da minha própria boca. Levantei-me, mas não fui embora. Olhei para ela, atiçei o fogo, olhei outra vez, mas ela puxou o chapéu e o lenço mais para perto do rosto e de novo me pediu que fosse embora. A chama iluminava a sua mão estendida. Desperta, agora, e alerta. Imediatamente notei aquela mão. Não era a mão murcha de uma velha, não mais do que a minha. Era, na verdade, redonda, flexível, com dedos lisos e bem proporcionados. Um anel grande cintilava no dedo mínimo. Curvado para a frente, olhei para ele e vi uma pedra que vira centenas de vezes antes. Voltei a olhar para o rosto que já não se desviava mais do meu. Ao contrário, o chapéu foi retirado, o lenço descartado e a cabeça se revelou. Bem, Jane Eyre, você me conhece? Tire a capa vermelha, senhor, e então... Mas o nó está difícil, ajude-me. Mas o nó está difícil, ajude-me. Arrebente-o, senhor. Muito bem. Fora empréstimos. E o senhor Rochester livrou-se da capa. Ora, senhor, que ideia estranha e louca, mas bem executada, não, Jane Eyre? Você não acha? Com as moças deve ter saído bem.
Mas não com você? O senhor não representou o papel de cigana comigo. Que papel representei? Eu mesmo? Não, algum papel incompreensível. Em poucas palavras, acho que o senhor estava tentando me fazer falar, dizendo bobagens para me fazer dizer bobagens. Isso não é justo, senhor. Você me perdoa, Jane? Não tenho condições de responder antes de pensar no assunto. Se após refletir concluir que eu não disse nada absurdo, tentarei perdoá-lo, mas não foi correto. Ah, você só disse coisas sensatas. Foi muito cuidadosa, muito razoável, Jane Eyre. Pensei e concluí que, de modo geral, era verdade. Isso me reconfortava. Mas, de fato, eu estava na defensiva, quase desde o início da conversa. Suspeitava de alguma farsa. Sabia que ciganas e videntes não se expressavam como aquela suposta velha se expressara. Além disso, notara sua voz fingida, sua ansiedade em ocultar os traços do rosto, mas minha mente pensava em Grace Polly, aquele enigma vivo, aquele mistério dos mistérios, enquanto eu a observava. Em nenhum momento pensava no Sr. Rochester. Bom, disse ele, no que está pensando? O que significa esse sorriso sério? Surpresa e satisfação comigo mesmo, senhor. Tenho sua permissão para me retirar agora, suponho. Não, fique mais um instante e me diga o que as pessoas na sala de estar estão fazendo. Falando sobre a cigana, imagino. Sente-se, conte-me o que dizem a meu respeito. É melhor eu não ficar muito tempo, senhor. Já devem ser quase 11 horas. Ah, o senhor sabe, senhor Rochester, que um estranho chegou pela manhã, depois que o senhor partiu? Um estranho? Não. Quem poderia ser? Eu não esperava ninguém. Ele já foi embora? Não. Diz que conhece o senhor faz muito tempo e que poderia tomar a liberdade de se instalar aqui até o seu regresso. Que diabos? Disse como se chama? Chama-se Mason, senhor, e vem das Índias Ocidentais. Ah, o senhor Rochester estava de pé ao meu lado. Tomara minha mão como se fosse me conduzir a uma cadeira. Quando eu disse essas palavras, ele apertou meu punho com força convulsiva. O sorriso congelou em seus lábios. Um espasmo pareceu cortar-lhe o ar. Mason, das Índias Ocidentais, disse ele, num tom que bem poderia vir de uma máquina que só conhecesse essas palavras. Mason, as Índias Ocidentais. Ele retirou e voltou, repetir as sílabas 3 vezes, enquanto ia ficando, nos intervalos da fala, mais branco que papel, mas parecia saber o que estava fazendo. Sente-se mal, senhor? Perguntei. Jane, recebi um golpe. Recebi um golpe, Jane. Ele fraquejou. Ah, apoie-se em mim, senhor. Jane, você me ofereceu seu ombro uma vez. Preciso dele agora. Sim, senhor. E o meu braço. Ele se sentou e fez com que eu me sentasse ao seu lado. Segurando minha mão entre as suas, friccionou-a enquanto me fitava com um olhar mais perturbado e sombrio. Minha querida amiga, disse ele, queria estar numa ilha tranquila em sua companhia somente, e os problemas, o perigo e terríveis lembranças afastados de mim. Posso ajudá-lo, senhor? Daria minha vida para servi-lo. Jane, se eu precisar de ajuda, pedirei a você, prometo. Obrigada, senhor. Diga-me o que fazer e eu pelo menos vou tentar. Traga-me uma taça de vinho da sala de jantar, Jane. Devem estar à mesa agora. Diga-me, diga-me se Manson está com eles e o que está fazendo. Fui e encontrei todo o grupo na sala de jantar, como o Sr. Rochester dissera. Não estavam à mesa, o jantar fora servido sobre o aparador. Cada um se servira do que desejavam, e estavam em grupos aqui e ali, pratos e taças nas mãos. Todos pareciam muito alegres. O riso e as conversas eram intensos e animados. O Sr. Manson estava de pé junto à lareira, falando com o coronel e a senhorita Dane, e parecia
tão feliz quanto os outros. Servi uma taça de vinho à senhorita Ingra, que me observou. Servi uma taça de vinho, vi a senhorita Ingra me observar com o senho franzido enquanto isso. Suponho que ela achasse que eu estava tomando uma liberdade indevida e voltei para a biblioteca. A palidez extrema do Sr. Rochester tinha desaparecido e ele parecia outra vez firme e sério. Tomou a taça da minha mão. A sua saúde, espírito pensativo, disse ele. Bebeu de um gole o conteúdo e me devolveu a taça. O que eles estão fazendo, Jane Eyre? Rindo e conversando à toa, senhor. Não parecem graves e misteriosos, como se tivessem ouvido algo estranho? De modo algum, estão se divertindo alegres. E Manson, rindo também. Se todas essas pessoas viessem aqui juntas e cuspirem em mim, o que você, Jane, faria? Mandaria que saísse, senhor. Ele abriu um meio sorriso. Mas, e se eu fosse até eles, e eles só me olhassem com frieza, e sussurrassem com desprezo entre si, e fossem embora um por um, deixando-me então, você iria com eles? Acho que não, senhor. Teria mais prazer se ficasse aqui com o senhor. Para me reconfortar? Sim, senhor, para reconfortá-lo, como se fosse possível. E se a banissem por tomar meu partido? Eu provavelmente não ficaria sabendo desse banimento, e se ficasse, não me importaria. Então você ousaria enfrentar a censura por mim? Ousaria enfrentá-la por qualquer amigo que merecesse que eu tomasse o seu partido, como o senhor merece, tenho certeza. Volte à sala, Jane Eyre. Aproxime-se de Manson, sem alarde, e sussurre em seu ouvido que o Sr. Rochester chegou e deseja vê-lo. Traga-o até aqui e depois pode ir. Tudo bem. Sim, senhor. Fiz como ele me pedira. O grupo inteiro me fitou enquanto eu passava entre eles. Encontrei o Sr. Manson, transmiti o recado e o conduzi para fora da sala. Levei-o à biblioteca e subi. Tarde da noite, quando já fazia algum tempo que eu me deitara, ouvi as visitas indo para os seus quartos. Distingui a voz do Sr. Rochester e ouvi-o dizer: Por aqui, Manson, este é o seu quarto. Ele falava alegremente, o tom animado me tranquilizou. Logo adormeci. Eu me esquecera de fechar a cortina, o que normalmente fazia, bem como de cerrar as venezianas. A consequência foi que quando a lua, cheia e brilhante, pois fazia bom tempo, chegou ao espaço do céu oposto, a minha cama se debruçou sobre mim através das vidraças nuas, seu lume glorioso me despertou. Acordando no meio da noite, abri os olhos para o céu disco, prateado e límpido como cristal. Era belo, mas solene demais. Ergui-me um pouco, estiquei o braço e puxei a cortina. Céus! Que grito! A noite, seu silêncio e sua tranquilidade foram dilacerados por um som selvagem, agudo e estridente que atravessou o Thornfield Hall de ponta a ponta. Minha pulsação se interrompeu, meu coração parou, meu braço estendido ficou paralisado. O grito morreu e não voltou a se repetir. Na verdade, fosse qual fosse o ser que produzira aquele temível ganido, não teria como repeti-lo tão cedo. Assim como nos Andes, o condor de asas mais longas não poderia 2 vezes seguidas dar um grito de seu ninho entre as nuvens. Quem gritara daquela maneira precisaria descansar antes de repetir tamanho esforço. Vinha do terceiro andar, pois se ouvia do alto, e do alto, sim, daquele quarto logo acima do meu, ouvia agora uma briga mortal a julgar pelo barulho, e uma voz me sufocada berrou: Socorro, socorro, socorro! Gritou 3 vezes rapidamente. Ninguém vai me ajudar! Exclamou. E então, enquanto o barulho de pés batendo com força, se arrastando no chão, prosseguia, ensandecido, distingui as palavras através das tábuas e do reboco. Rochester, Rochester, pelo amor de Deus!
venham. A porta de um quarto abriu, alguém correu ou seguiu às pressas pelo corredor. Outro baque lá em cima no chão, hein? E algo